Bruxelas está a pedir esclarecimentos à autoridade palestiniana para saber se o programa do Fundo dos Mártires, que alegadamente foi encerrado, ainda está operacional. Este programa previa pagamentos às famílias dos palestinianos mortos ou presos por Israel e foi criticado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que o descrevem como um mecanismo de apoio aos ataques contra Tel Aviv. O país de Benjamin Netanyahu afirma que o sistema ainda está operacional e que poderá envolver fundos do bloco em pagamentos efetuados através de canais de desvio. No entanto, a Comissão Europeia nega que fundos da União estejam envolvidos nos recentes pagamentos. O Bloco Europeu é o maior fornecedor de assistência externa aos palestinianos, tendo doado cerca de 1,36 mil milhões de euros entre 2021 e 2024. Em abril de 2025, a União Europeia anunciou um pacote de ajuda para apoiar projetos na Cisjordânia, em Jerusalém e na faixa de Gaza. A União Europeia quer um lugar no controverso Conselho para a Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, disse à Euronews a comissária europeia para o Mediterrâneo. If we talk about fair play, then we should have a seat in this peace board for sure, because as I said, we are the biggest, not only donors, but the biggest payers, and we are the ones who are involved, and they are our neighbors. We are the closest neighbors. So I think that we should have a place in this board. O Conselho da Paz, previsto no plano de 20 pontos de Trump para Gaza, será presidido pelos Estados Unidos e supervisionará a reconstrução e a recuperação económica de Gaza. Um funcionário da União Europeia adiantou em anonimato que o bloco está em conversações com os Estados Unidos para assegurar a representação europeia no Conselho. No final desta semana, a comissária europeia presidirá uma reunião de doadores com o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, numa altura em que a União Europeia pretende reforçar a Autoridade Palestiniana, o organismo governamental que supervisiona partes da Cisjordânia ocupada. Our partner countries and allies. So we will be trying to show that Palestine Authority can at one point, or could at one point, take over some of the services in the country, not only in West Bank, but also later in Gaza. A União Europeia é o maior doador de ajuda aos palestinianos, mas a maioria dos apoios para a autoridade palestiniana está dependente de progressos nas reformas económicas e de governação. A pobreza, as condições climáticas adversas, o impacto dos recentes terremotos e as restrições impostas pelos talibãs aos direitos das mulheres. São estes os principais fatores que impedem o Afeganistão de absorver os cidadãos que regressam ao país, segundo as Nações Unidas. There is a disconnect between what is going on globally, with saying, okay, you all have to head back into Afghanistan, and the ability for Afghan communities to absorb people coming back home. Esta incapacidade contrasta com os esforços europeus para um acordo com os talibãs que permita o regresso dos requerentes de asilo afegãos rejeitados. Em outubro passado, 20 países europeus instaram a Comissão Europeia a dar prioridade ao regresso dos cidadãos afegãos que vivem ilegalmente na Europa, seja voluntariamente ou à força. The number one issue to negotiate on as a European Union as they look to either deport or return the Afghans seeking asylum or those who are already there, I would say it's negotiating for the freedom and rights of women and girls. Nos últimos 2 anos, mais de 4,5 milhões de pessoas regressaram ao Afeganistão, principalmente vindas do Irão e do Paquistão. No entanto, mais de 60% dos agregados familiares dos retornados não receberam qualquer apoio durante o último ano. Com 44 milhões de habitantes, o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 170 edifícios ficaram danificados num incêndio de grandes proporções que deflagrou na terça-feira numa zona residencial do Japão. Os bombeiros continuam a combater as chamas. O incêndio começou perto de um porto de pesca na cidade de Oita e alastrou uma floresta devido aos ventos fortes. As autoridades estão a tentar determinar se o corpo que foi encontrado pertence ao de um homem de 76 anos, que foi dado como desaparecido durante o incêndio. Cerca de 165 pessoas foram obrigadas a fugir para um abrigo de emergência, deixando as suas casas para trás, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes.
Imagens aéreas de emissoras locais mostram casas reduzidas a escombros e espessas nuvens de fumo a elevarem-se da cidade montanhosa. Oita situa-se na ilha de Kyushu, no sul do Japão, a cerca de 760 km a sudoeste de Tóquio. O primeiro-ministro polaco culpa os serviços secretos pela explosão numa linha ferroviária no sudeste da Polónia usada para entregar ajuda à Ucrânia. Donald Tusk fez referência a 2 cidadãos ucranianos a quem atribuiu a autoria do ato que descreveu como sabotagem. Segundo Tusk, os 2 homens colaboram com a inteligência russa e fugiram para a Bielorrússia. O líder do governo polaco não revelou os nomes dos alegados autores do ataque. Parte de uma linha ferroviária que liga a capital polaca Varsóvia à fronteira com a Ucrânia foi danificada por uma explosão no fim de semana. Um outro segmento mais a sul acabou também por ser danificado. As autoridades polacas consideraram que este último incidente foi também um ato de sabotagem. A justiça do país abriu uma investigação por terrorismo. Os procuradores responsáveis por este caso afirmaram que as explosões colocaram em risco a saúde e a segurança públicas. Além disso, foi apontado um risco em grande escala para as propriedades. Os procuradores garantiram ainda que as investigações vão continuar até que os autores sejam capturados e levados à justiça. O exército polaco está a fazer controlos noutras infraestruturas importantes do país. Foi assim que ficou o edifício da emissora pública da Ucrânia em Dnipro, logo após o ataque russo com drones na madrugada de terça-feira. Além das chamas, foram arrancadas janelas e portas. Houve ainda danos nos tetos e no telhado. Nenhum funcionário se encontrava no interior da redação na altura da investida. O organismo público de radiodifusão, a Suspilne, opera a rede de televisão, de rádio e jornais online através de canais regionais em toda a Ucrânia. As forças russas visaram também outros pontos da Dnipro, o que provocou incêndios em edifícios de apartamentos, lojas, garagens e empresas privadas. Segundo o governador regional, 2 pessoas ficaram feridas e 30 drones foram abatidos. A Rússia disparou ainda mísseis contra a cidade de Berestin, na região de Kharkiv. A ofensiva fez um morto, uma adolescente de 17 anos e 9 feridos. Em toda a Ucrânia, Moscou lançou na madrugada de terça-feira 4 mísseis balísticos e 114 drones, 101 deles foram interceptados. A Ucrânia fechou um acordo para comprar até 100 caças Rafale à França. O momento aconteceu na base aérea de Villacoublay, 13 km a sudoeste de Paris. O presidente ucraniano, Zelensky, assinou uma carta de intenções juntamente com o homólogo francês, Macron. O acordo será válido por 10 anos. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée. Zelensky fala de uma parceria histórica. Além dos caças, a Ucrânia vai também adquirir drones e sistemas de defesa. Дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, сам ті, по 6 пускових. Ну це деталі, напевно, це для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова, все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Em outubro, Zelensky já tinha assinado uma carta de intenções para a compra de 100 a 150 caças suecos Gripen. O Reino Unido vai aumentar de 5 para 20 anos o tempo de espera para que os requerentes de asilo possam candidatar-se a uma autorização de residência permanente. É a mais profunda revisão da política de imigração no país dos tempos modernos. O estatuto de refugiado passa a ser temporário e será alvo de controlos regulares a cada 2 anos e meio. Because what I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. O governo britânico espera que as medidas funcionem como um fator de dissuasão para quem planeia fazer a travessia através do Canal da Mancha.
Até ao momento, em 2025, mais de 32 mil pessoas entraram no Reino Unido em pequenas embarcações. Espera-se que os números deste ano ultrapassem as 37 mil chegadas em 2024. Durante o verão, houve protestos anti-imigração à porta de hotéis britânicos que acolhem requerentes de asilo. O aniversário da Revolução de Veludo foi assinalado por manifestantes na Eslováquia e na Chequia em protestos contra os seus governos na segunda-feira. A Revolução, em 1989, ditou o fim do regime comunista na antiga Checoslováquia, que se dividiu em duas nações em 1993. A Chequia e a Eslováquia aderiram, entretanto, à União Europeia e à NATO, mas muitos temem agora que os seus valores pró-europeus estejam em risco. Em Bratislava, na Eslováquia, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o primeiro-ministro populista Robert Fico e o seu posicionamento pró-Rússia. Também existiram marchas e manifestações noutras cidades. Silno prší aj vietor a je celkom chladno, ale ukazuje tu, že ľuďom záleží na slobode, že im záleží na demokracii a že si ju nenechajú vziať. Na Chequia, os manifestantes protestaram contra o governo recém-formado. Budou o nás říkat, že protestujeme proti výsledku svobodných voleb, ale to není pravda. My neprotestujeme proti výsledku voleb. My jenom chceme úctu k základním demokratickým princípům. O multimilionário Andrej Babiš foi o grande vencedor das eleições legislativas de outubro, mas o seu partido populista ANO não conseguiu obter a maioria. O empresário assinou recentemente um acordo de coligação com aliados de direita, incluindo um partido anti-NATO e anti-União Europeia.